Olá, eu sou Letícia, sou apresentadora do Pode Integrar. Hoje, no segundo episódio, a gente vai falar um pouco de cada tema. A gente vai falar de gravidez na adolescência, saúde mental envolvendo ansiedade e depressão, a saúde mental dos idosos e entre outros temas. A gente está aqui hoje com a nossa participante, a Patrícia. Daí, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou Patrícia Andriotti, doutora em psicanálise e psicopedagoga clínica, orientadora vocacional, sou pedagoga e orientadora educacional também, mas atualmente só trabalho como psicanalista e psicopedagoga. A gente vai começar falando agora sobre a questão de ansiedade e depressão. Então, a primeira pergunta que a gente tem para ti é como que a gente pode auxiliar alguém que tem esses dois transtornos, ou só um deles, sem ser invasivo, sem deixar a pessoa desconfortável? Cada pessoa tem o seu tempo, né, para falar e dizer exatamente o que está sentindo. Todas as pessoas conseguem, de uma certa forma, se expor. Todas as pessoas são penetráveis, é o jeito que eu falo. Não tem quem a gente não consiga acessar. Então, quando a pessoa te procura, normalmente ela já vem com as respostas do Google. Eu olhei no Google, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, às vezes não tem nada disso. Mas conforme tu vai norteando, passando, perguntando para ela o que acontece na rotina, no trabalho, na vida, ela vai falando. Aí, a partir de então, tu consegue pegar os pontos principais. Não adianta tu tocar na ferida de uma forma muito mais forte que tu só piora em vez de ajudar. Agora, outra pergunta, que tem pouco a ver com o que a senhora comentou, é se a pessoa já chega dizendo que tem alguns sintomas, mas ela não se sente doente, como a maioria pensa, assim, como que ela deve procurar um psicólogo mesmo sentindo que não é uma doença? Deve procurar. Porque, como eu tinha falado anteriormente, procuram o serviço de psicologia ou psicanálise já com um diagnóstico pronto, né? Algumas pessoas até dizem, eu sou depressivo, já vem com aquela ideia principal, né? Que são as crenças limitantes, eu sou assim e pronto. Mas precisa procurar porque no momento que tu tá sentindo algo fora do teu padrão, alguma coisa tem errado. Todo mundo chora em algum momento da vida. No momento que tu está chorando todos os dias, algo tem errado. Todos nós temos momentos de ansiedade. Tem uma prova amanhã, tem que acordar cedo para o trabalho. Mas quando isso se torna repetitivo, precisa sim procurar ajuda, porque pode desencadear algum problema emocional ou já desencadeou. Agora, indo para o outro tema do nosso podcast de hoje, é a questão da gravidez na adolescência, que também pode desencadear as doenças que já foram citadas aqui anteriormente. A primeira pergunta é se tu já atendeu alguma grávida na adolescência dela, se já aconteceu de ter algum caso que tu atendeu alguma pessoa que era mais jovem, assim, e estava grávida. Como é que foi a situação? No consultório, enquanto terapeuta, não aconteceu nenhum fato da pessoa vir grávida e comentar comigo, mas já aconteceu de suspeita de gravidez. Como é adolescente, né, vivia com os pais, vive ainda, né, vive com os pais e não trabalha, só estuda, não se cuidou e veio para mim e falou, como é que eu vou falar para meus pais, eu tenho receio, como é que eles vão lidar? Então, o que eu faço? A pessoa não pode terceirizar a culpa para o terapeuta, dizer, porque a terapeuta mandou isso, a psicóloga, o psicanalista mandou. Não, tu tem que saber exatamente o que tu busca com as tuas informações, né? Então, tu norteia, tu conversa com a pessoa para saber como é que tu quer lidar com isso, como é que tu vai lidar, tu vai precisar da ajuda dos teus pais, então tem que contar. Nesse caso, sim, eu sugeri para que os pais fossem numa terapia familiar comigo, onde a menina ia falar para os pais. Mas ela acabou tomando a decisão de inicialmente falar com a mãe, depois viu, não estava grávida, e depois falar com o pai. Mas sempre tu coloca que o paciente tem que assumir as consequências, né, de tudo que ele faz. Segunda pergunta sobre esse tema é a tua opinião, no caso pode ser bem sincera, sobre a distribuição de preservativos na escola. E é sobre a educação sexual nas escolas, que a maioria ainda não tem. O que tu pensa a respeito desse tema? Eu posso responder invertido? Pode. A educação sexual na escola eu acho extremamente válida,
porque nós já temos a questão da sexualidade, de trabalhar o sexo na escola, que é biologia, é ciência, né? Tu tem que falar para o aluno todo o nosso corpo, como é que é, toda a questão sexual, que é a partir do quinto ano, mais ou menos. Mas o que eu percebo que hoje em dia estão esquecendo da parte principal, a educação sexual. As escolas hoje, minha opinião, estão fazendo assim, vamos trabalhar a sexualidade, se é heterossexual, homossexual, bissexual e vários outros nomes, né? Mas esquecem a educação sexual. A educação é o uso de preservativo masculino, feminino, que o sexo em si transmite doenças, que daí vem a tua pergunta, né? A distribuição de preservativo. Eu acho completamente inviável, porque a educação sexual não se baseia só no preservativo masculino. Em escolas, normalmente, se tiver que dar, é o masculino, mas a mulher tem que se cuidar. Tem a questão também das doenças. O sexo oral transmite doença, então por que o preservativo? Então, a educação sexual, acho que tem que acontecer a orientadora da escola, entrar em contato com os professores, ver a necessidade que realmente tem, de acordo com a idade do aluno, e aí sim chamar profissionais da área, enfermeiros, de posto de saúde, eles irem até o local explicar. A sexualidade sim é importante, mas principalmente a educação sexual. Então é importante sim com profissionais especializados e de acordo com a idade de cada aluno. Eu respondi do preservativo, não acho válido, até porque o preservativo tu pode buscar em posto de saúde, né? E até então com a educação sexual, a orientação sexual, enfim, a busca de ajuda, eles vão procurar ginecologista, né? Urologista, prócto, vai no posto de saúde, no médico, e eles vão sugerir o adequado. Agora o nosso terceiro tema, que é a questão da saúde mental nos idosos. Nossa primeira pergunta é, em relação aos idosos em si, como que a gente extingue, no caso, acaba com esse preconceito que carrega a questão psicológica? Exemplo, antigamente a questão psicológica era vista como loucura, não existia depressão e ansiedade, existia, ele tá com preguiça. Hoje em dia ainda existe, obviamente, mas com menos força, mas antigamente era muito mais forte. Então, ocorre de ter muitos idosos atualmente que têm depressão, só que eles não vão atrás de ajuda por achar que é algo besta, algo que não realmente precisa de ajuda. Como que a gente pode fazer com que isso diminua? O preconceito dos idosos para com eles mesmos, de buscar terapia? Eu atendo idosos, né? Minha paciente mais nova tem 3 anos e meio e a mais velha tem 72. E eu tô para dizer que é muito parecido, assim, a forma de atender os dois. Independente não, indiferente, a criança tem pouca experiência e o idoso tem muita experiência. Mas quando ele vem buscar ajuda, normalmente assim, eu não preciso de psicólogo, não preciso de psicanalista, né? Eu nunca precisei, isso não existe. Então tu começa a mostrar para eles que é necessário o autoconhecimento, não é só conhecer os outros, mas é o autoconhecimento. Então, quando eles buscam ajuda, é assim, meu filho me tratou mal, o universo não é bom, a minha saúde é assim, eles não buscam achando que é para eles. O problema todo é o externo e não eles em si. Às vezes os traumas de infância, então te traz muita coisa. E para tirar o preconceito, a forma de agir com o idoso, que eu comparo com a criança é com brincadeira, com jogos, né? E o idoso tu acaba fazendo a mesma coisa, ele não quer falar, acho que o problema é em todos os outros. Então tu começa, faz um desenho para mim da tua família, só me explica o que está acontecendo. O idoso fala, e quando tu vê, ele começa a descobrir tanta coisa nele mesmo e vê a necessidade de fazer a terapia. Mas ele não chega na gente dizendo que ele quer uma ajuda para ele, mas sim para que os outros o compreendam. Então, para tirar o preconceito, é tu saber lidando com a experiência dele e por que ele veio te buscar, sem saber inconscientemente que ele está ali para um autoconhecimento. Na tua vivência, tu tem achado que ultimamente tem aparecido mais idosos procurando um psicólogo, um psiquiatra, até um psicanalista para procurar ajuda mesmo ao longo dos anos, com uma publicidade maior que a psicologia tem atingido, ou tu acha que não mudou nada? Mudou, mas a demanda não é muito grande, não. Mudou bastante, então eu trabalho na área há 8 anos, 6 anos na psicopedagogia há 8,
e eu não tinha nenhum idoso. Hoje eles já buscam mais, e porque eles estão vendo não tanto pela publicidade, pela mídia, mas pelos netos, pelos filhos, e conversam com as pessoas e vê como ele melhorou, como ela melhorou. Talvez eu quero dar uma olhadinha como é que é isso, é o jeito que eles procuram, mas realmente melhorou. E tu tem que trabalhar com o idoso, com as vivências dele. Eles adoram falar. Tem a questão toda da nostalgia, comentar do seu passado, as formas boas ou ruins. Mas sim, a procura está vindo mais de idosos, muito mais do que quando eu iniciei na psicanálise há 6 anos, que nenhum vinha. Agora tem buscado sim. E agora, seguindo esse tema de saúde mental, sobre esse tabu que ainda assim existe, mas existia muito mais forte antigamente, eu ia falar com foco na saúde mental. Qual é a relação entre as atividades físicas que a gente deve fazer com a nossa saúde mental? Tem algum benefício? Não muda nada? Como é que é? A atividade física é extremamente necessária, porque nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito, né? Que não foi falado, mas com todos os pacientes eu falo a mesma coisa. Independente da religião, tu precisa ter fé em alguma coisa ou em alguém, né? Então, tu tem que trabalhar corpo, alma e espírito. A atividade física é dentro dos limites. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua preferência. Que nem alguns dizem assim, me dizem, ou eu vi no YouTube, eu vi em TikTok, eu vi em tal lugar, que eu preciso meditar. Tem gente que não gosta de meditar. Então, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de nadar, eu gosto de dançar, eu gosto de dar uma pequena caminhada. Então, mexe o corpo. Tu mexendo o corpo, tu mexe a mente, mexe o teu espírito também. E agora, nossa última pergunta. Qual é a relação do nosso estado emocional com a nossa saúde mental? A saúde mental, ela é mais um diagnóstico, né? Quando tu tem a doença, tu tem o transtorno. E o estado mental é o que a gente sente. Todos nós temos momentos de ansiedade, de depressão, de estresse, de toque, né? Eu não gosto de tal coisa. As pessoas dizem, tu tem toque. Amarra o teu tênis. O tempo todo tu tem que amarrar da mesma forma. Nós temos momentos, isso não é diagnóstico. Nós nos sentirmos tristes em algum momento, mudar de humor em determinada situação é um estado emocional. Então, tu pode dizer, eu estou triste, eu estou ansiosa, eu estou estressada. Quando, no momento que tu diz, eu estou sempre triste, estou sempre deprimida, estou sempre ansiosa, aquilo já é um transtorno, uma doença. Então, a saúde mental, o nosso estado mental, né? Ele pode interferir a ponto de se transformar numa doença. Se tu fica sempre, sempre triste, ele se transforma numa doença. Então, a gente espera que tenha saciado as dúvidas de vocês, que vocês tenham um olhar diferente para algumas situações que nós comentamos aqui. E se alguém quiser marcar alguma consulta, entrar em contato com a senhora, tem algum meio? Sim, eu sou microempresária, eu tenho integração assessoria, atendo em Porto Alegre, na Zona Norte, no bairro Rubem Berta, aqui no centro de Porto Alegre também, e em Canoas, no bairro Olaria. Então, é só buscar ali no Instagram, @integração assessoria. O que é aquele tracinho de baixo que eu esqueci? Underline, @integração assessoria, underline. Então, pode buscar no Instagram, entre em contato comigo pelo WhatsApp também, 519-8242-9348. Atendo presencial de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Atendimento online, qualquer dia da semana, qualquer horário, pode ser finais de semana, feriado. Porque a saúde mental a gente nunca sabe em qual momento a gente vai ter uma recaída, né? Qualquer coisa é só contatar. Então é isso, agradecemos a tua presença, agradecemos o teu conhecimento e a gente espera vocês para o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada.